Graça e paz, comunidade cristã Renascer. Que felicidade estar os mais uma vez aqui reunidos para adorar ao Senhor. Quem aí quer ouvir um pouco mais da palavra de Deus? Não sei se vocês estão doidos para ouvir, mas eu estou doido para falar de Jesus para vocês essa noite. E o texto base para nós essa noite vai ser lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses, verso 4, verso 13, só o verso 13. Amém? Não ouvi amém? Amém. Fala o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E foi muito engraçado como que eu cheguei a essa palavra hoje. Quando, não sei vocês, mas eu, quando estou passando por alguma tribulação, por alguma situação difícil, principalmente no trabalho, creio eu, porque envolve o lado financeiro, ou quando estou com alguma enfermidade, isso me abala de uma forma tremenda. E todo mundo sabe, até alguns meses que eu tenho feito um tratamento para asma, e já está indiciando para um efizema pulmonar. Não sei o que tem a ver, pastora Márcia, que é da área de saúde, mas foi um dos relatos dos médicos, e trocou toda uma série de medicação, e essa medicação ela tem vários efeitos colaterais. Uma delas é a descamação de toda a pele. A gente já não é muito bonita, agora pensa em começar a descamar igual um jacaré. E eu descobri hoje, por meio da farmacêutica ISA, que essa medicação também ela diminui a oxigenação do cérebro. E daí começa a justificar alguns lapsos de memória que a gente acaba tendo. E consequentemente isso começou a prejudicar também o trabalho. Então começa a ser uma coisa em cadeia. E eu atendo alguns municípios no interior, e semana retrasada estava eu vindo de Cesarina para Goiânia, cerca de 60, 70 quilômetros daqui da cidade, da capital. E eu tenho mania, como um bom crente louco que eu sou, de quando vou pegar a estrada, eu vou e começo a conversar com Deus. E eu comecei a me lamentar para Deus sobre a situação que eu estava passando. E enquanto eu lamentava, o que a gente faz? Reclama de tudo, né? Nossa, mas agora como que eu vou fazer no trabalho? Se eu tenho um monte de coisa para fazer, se eu tenho um monte de coisa para pagar, e como é que, agora com esse lapso de memória, como é que eu vou continuar trabalhando, como é que eu vou estar ministrando, e depois você vai e fala que eu tenho chamado. E quando eu me peguei fazendo isso, eu comecei a lembrar de muita coisa que eu vivo dentro do meu quarto. Estava até comentando hoje no nosso discipulado com o Kiuri, que eu gosto muito de ler o Antigo Testamento. E às vezes eu fico pensando, se eu fosse Deus, o que eu teria feito com aquele povo hebreu, aquele povo chato? Aquele povo que estava no deserto, clamava, começou a clamar por um libertador. Deus foi e mandou Moisés, aí conseguem ser libertos do Egito, pegam o caminho pelo deserto, e passando pelo deserto, vem a travessia do Mar Vermelho. Aí começa a lamentar, a murmuriar como que vai ser o direcionamento. O próprio Deus vai e fala que Ele é o Sou, que vai direcionar aquele povo. É um Deus que vira nuvem para proteger aqueles esfungados do sol.
É um Deus que faz coluna de fogo para esquentar aquele povo no frio. É um Deus que vai todo dia de manhã, manda aquelas toneladas de maná para o povo se esbaldar de tanto comer. Um Deus que vai e o povo vai continuar a reclamar, já enjoei de maná. Aí Deus vai e manda uma ventania, traz aquele monte de codorna para o povo comer carne. O povo come até quase se estourar. E o povo continua a reclamar da vida, a reclamar de todas as coisas. E eu falo assim, nossa, aquele povo é muito murmurador, aquele povo é muito chato. Aí Deus fala assim, você é do mesmo jeito. Você é do mesmo jeito. A diferença é que eles murmuravam porque estavam caminhando. Você está murmurando porque está tendo que tomar remédio. E ainda ele dá condições para a gente adquirir o remédio. E a gente vai se ver como Marta, irmã de Lázaro e de Maria. Porque no meio dessas minhas reclamações, uma das coisas que eu questionei foi isso. Ah, mas eu sirvo na tua casa. Como pode? E Marta, quando foi receber Jesus na casa dela, ela foi e parou de fazer tudo e começou a trabalhar em prol. E a gente faz isso porque a gente tem amor à obra. Mas no primeiro vacilo, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente começa a jogar na cara de Deus tudo aquilo que a gente faz para ele ou então a gente faz para o outro. Marta chegou nele e falou assim, uai, Senhor, você não está vendo, vou parafrasear, gente. Uai, Senhor, você não está vendo aí não? Eu estou aqui trabalhando feito uma jumenta, feito uma louca, para te oferecer o melhor. Aí você está aí, tendo a companhia de Maria. Não te importas que eu trabalhe desse jeito? Peço a ti para que ordene e para que me ajude. A gente tem a sensação, a gente tem a ideia, a convicção de que o simples fato de que a gente vem aos cultos, que a gente lê um pouco a Bíblia, que a gente busca intimidade, que a gente tem buscado enraizar no Senhor, a gente se acha no direito de exigir coisas do Senhor, achando que a nossa vontade é a boa. E semana passada nós aprendemos aqui sabiamente com a pastora Márcia que é a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável, e não a minha e nem a sua. E a gente fica questionando a Deus sobre aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E a gente vai começar a lamentar, estou passando por deserto, estou passando por tribulação, estou passando por vale, estou passando por tantas coisas. E a gente esquece que o próprio Jesus, aquele que foi 100% Deus e que foi 100% homem, também passou pelo deserto 40 dias. E mais do que isso, Ele levou sobre a cruz todos os nossos pecados sem ele ter cometido nada. E a gente canta uma canção e a gente muitas vezes não internaliza isso no nosso coração. Ele não murmurou, ele não reclamou. E a gente tem se lamentado. A gente fica com aquele monte de e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se o Senhor tivesse feito? E mais uma vez a gente vai se parecendo igual Marta. Porque mandaram avisar que o irmão dela estava enfermo. E quando passou os 3 dias, Jesus chegou lá. Ele já estava enterrado. E ela vai falar, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas coisas Deus manda te avisar, através de irmãos orando por você, através de você na intimidade do seu quarto, através da própria palavra dele, de que as coisas que têm acontecido na sua vida é para a glória dele e não para a sua morte. Mas a gente não tem querido, a gente não tem desejado viver esse algo novo de Deus. A gente tem vivido com as nossas preconcepções, com as nossas ideologias, com o nosso comodismo, esquecido de ouvir mais o que Deus tem feito e falado conosco.
E muitas vezes a gente acaba falando que a gente tem vivido por um deserto espiritual. Todos nós encaramos esses momentos difíceis mesmo ao longo da nossa vida. No entanto, é necessário a gente estar sensível espiritualmente para a gente começar a entender qual que é o propósito de Deus nessa fase que nós estamos passando. Existem teólogos que falam que aquele percurso que os hebreus atravessaram por 40 anos poderia ser atravessado de 12 a 14 dias. O grande segredo que eles ficaram rodando em círculos é porque eles não ouviram o Senhor. Quando Deus manda, vai, eles começam a dar só uma espiadinha. E quando começa a ver gigantes, eles falam assim: não, Deus deve ter se enganado. E tem uma coisa que a gente tem ouvido demais, a gente não tem escutado, tem entrado num ouvido e saído no outro. Deus não perde o controle de nada. Aleluia. E quando a gente fala que está passando por esse deserto espiritual, cabe a gente ressaltar algumas coisas que acontecem quando você vai passar pelo deserto. A primeira coisa é em relação à água. O nosso organismo, para viver as temperaturas do deserto, onde durante o dia chega a aproximadamente 45 graus, e durante a noite a temperatura cai bruscamente para até 5 graus negativos, nós aguentaríamos em média 4 dias sem beber água. E se fosse viver no nosso clima tropical, a gente ficaria em média 7 dias sem conseguir beber água. Lógico que teria consequências em relação a isso. O rim vai ser prejudicado, vai acumular uma série de toxinas no seu organismo, mas a gente consegue sobreviver. E quando está no deserto, a primeira coisa que a gente começa a delirar, a gente começa a ver, são oásis. E os oásis geralmente é uma porçãozinha de água é igualzinho o desenho do Pica-Pau, que tem uma palmeirinha onde você poderia descansar, experimentar um pouquinho daquela água. E muitas vezes quando nós estamos no deserto, a gente tem se contentado em nos nutrir em oásis. E a gente se acomoda em viver só nesses oásis. E muitas vezes a gente não se permite experimentar o oceano, que é o Espírito Santo de Deus. A gente não tem se permitido conhecer o novo de Deus. Lá, estou perdido aqui porque eu coloquei aqui já foi todo por terra. E qual que, nesse tempo de deserto na vida do cristão, que eu tenho aprendido a não falar vida de crente, mas de cristão, porque nós somos convidados a sermos discípulos de Cristo, existe algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa é você entender que o simples fato de estar passando por deserto, você não está sob uma maldição. E isso não é eu quem falo, não é o pastor Gleice quem está falando. Se a gente for olhar lá o livro de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4, vai estar escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês, já maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Não tem como você passar de fase, não tem como você se enraizar em Cristo, não tem como você amadurecer se você não passar por provações. Mas a gente vai começar a criar justificativas para explicar para o seu inconsciente, para o seu ego, para a sua vaidade, seja lá o que for, o porquê você tem passado por isso.
Ah, eu estou passando por isso, vai ver porque meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo, meu pai falou aquilo para mim, me amaldiçoou. Se você estiver pensando isso, tira essa ideia da sua cabeça, porque a palavra de Deus fala, se você está passando por alguma, não maldição, mas por alguma provação, é para você buscá-lo mais, para você entender qual é o propósito dele para a sua história, para a sua vida. Que Ele quer que você tire um proveito disso, para que você possa amadurecer espiritualmente. Ele quer que você pare de comer papinha, e você comece a comer arroz com feijão, para daqui a pouco estar comendo comidas mais pesadas. E quando eu falo isso, são alimentos espirituais. É aquilo que eu falei agora há pouco, é sair do oásis e começar a mergulhar no oceano que é Cristo. Deserto, esses momentos de dificuldades que a gente passa, a gente começa a entender ou a perceber o quão frágil nós somos. Tiago mesmo teve Covid e vira e mexe, eu estou tendo crise de asma. A gente sabe o quão é difícil respirar. E quando a gente sente essas crises, a gente vai começar a perceber o quão somos frágeis e o quão dependente de Deus nós somos. E quando a gente vai passar por esses momentos de dificuldade, que a gente vai chamar aqui de deserto, a gente começa a perceber, ou pelo menos Cristo quer que você perceba, o Espírito Santo te incomoda para que você tenha ciência e comece a mudar suas atitudes, porque você começa a se conscientizar do quão frágil você é e de quanta necessidade você tem do Espírito Santo de Deus te guiando, te direcionando, te guardando a todo tempo. O quanto você precisa de Cristo na sua vida para que você possa fazer as mínimas coisas que você acha que você é sobrenatural demais para fazer. Como respirar, como ir ao banheiro sem precisar de ajuda de ninguém, como andar. E muitas vezes a gente acaba morrendo nesse processo de deserto. Aí fala assim, não, mas eu estou aqui. Mas o deserto mata sonhos, o deserto mata ministérios, o deserto mata matrimônios, o deserto mata famílias, porque você prefere desistir no meio do caminho do que perseverar no Cristo vivo, Jesus. E eu deixo aqui para vocês, o deserto não pode ser cemitério para nós cristãos. O deserto tem que ser para nós uma escola de profetas. A situação está difícil, dobre o joelho e comece a clamar. Muitas vezes Deus vai vir pelo meio do Espírito Santo, vai tocar você, vai transformar a sua história, mas muitas vezes Ele vai precisar de que Ele faça com você igual fez com Lázaro, manda você empurrar a pedra, mas você por si só, você com as suas ideias, você com a sua força própria, você não vai conseguir, mas Ele vai te dar direcionamento, Ele te dá estratégia, para que você possa nele conseguir vencer esse deserto. Não porque nós somos merecedores, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos escolhidos, mas é para a glória dele aparecer através da nossa vida. Para que a gente possa conseguir passar por esses momentos de deserto, esse momento de insatisfação espiritual, dessas fraqueza espiritual, digamos assim. Deserto. Deus nos convida a nos vestir da armadura dele. E o que são as vestimentas da armadura de Cristo? Lá em Isaías 11:5, ele vai nos falar o seguinte: ele nos cita que nós devemos vestir o cinto da verdade. E
quando eu estava lendo sobre o cinto da verdade, eu pensei, mas o que tem a ver o cinto? O que ele vai estar protegendo? O que é o cinto para você? E na hora que eu fui colocar o cinto hoje, eu comecei a entender o porquê que a gente usa cinto. Hoje em dia nossas calças são mais justas, a maioria das vezes a gente usa a camisa para fora, a gente usa o cinto muito mais como um acessório, mas o cinto naquela época, ele vinha por cima da couraça e por cima também do colete e segurava a calça também, o vestidinho também. A gente entende que o cinto da justiça, ou o cinto da verdade, ela serve para segurar os demais componentes da sua armadura. Às vezes a gente está usando o traje certo, mas ele está frouxo, acaba caindo. E por que da verdade? A palavra sentir de acordo. Aqui que eu coloquei aqui, que deu um branco. E fala o cinto da verdade, porque todas as coisas do nosso corpo, elas têm que ser pautadas, elas têm que ser baseadas naquilo que é verdadeiro. Não tem como você ajustar as coisas, por exemplo, ajustar o seu cinto, se o cinto não for sem número, ou vai ficar apertado demais e não vai conseguir prender, ou vai ficar largo demais que também não vai conseguir prender. Então, primeira coisa, paute toda a sua vida na verdade. Se você não for sincero, até mesmo nas suas orações, às vezes a gente está ruim pra caramba e a gente vai e começa a orar, né? Como se a gente tivesse vergonha de falar a verdade para Deus, como se Ele também não soubesse o que está acontecendo com a gente. Ah, Senhor, está tudo bem, minha vida está maravilhosa. E amém. Seja sincero com Deus. Senhor, hoje minha vida está assim, assim, assado. Hoje não foi bacana, porque meu coração está angustiado. Não tem como você ser verdadeiro com o seu irmão se você não consegue ser verdadeiro com Cristo. E muitas vezes a gente não consegue viver a verdade nem com nós mesmos. A gente cria um mundo de fantasia, um mundo de ilusão, um mundo do fantástico mundo de Bob, e a gente vai se perdendo. E o pior, a gente vai perdendo até a nossa identidade. E como a gente não conhece nós mesmos, como que a gente vai viver uma identidade em Cristo? A gente não sabe nem quem nós somos. A gente tem mania demais de viver o que o povo pensa de nós. Minha mãe me falou isso, minha mãe me falou aquilo, meu irmão falou que minha atitude é assim, minha atitude é assada, meu esposo ou minha esposa falou tal coisa de mim. Mas você já parou para saber o que você pensa de você? E depois que você tiver essa realidade de quem você é em você, aí você vai perguntar, e isso que eu sou em mim, é aquilo que Cristo quer de mim? E a partir daí a gente vai começar a ter uma dinâmica de transformação verdadeira em Cristo. E é tão engraçado isso que eu comecei a ter consciência de fato de quem eu sou, pior que eu estou com quase 41 anos, com cara de 26, em processo terapêutico. Ah, mas crente, pastor, faz terapia? Faz, gente. Crente também é gente. Pastor também é gente. A gente tem ansiedade, tem fome, tem tudo que vocês pensarem. Nós não somos super-heróis. Mas o que a gente tem visto por aí é porque a gente quer muitas vezes cuidar do nosso irmão, cuidar do nosso cônjuge, cuidar, transformar o mundo e não quer se cuidar. Não tem como a gente transformar, curar pessoas se a gente estiver ferido. Um exemplo disso é quando você vai andar de avião. Primeira coisa que eles falam quando se tiver alguma tripulação, alguma coisa, vai cair máscaras, primeiro coloca em você, depois coloca no seu filho, ou na pessoa que está ao seu lado. É uma coisa meio egoísta? Não. É uma questão lógica. Se você não está bacana em uma determinada área da sua vida, por exemplo, você não consegue liberar perdão, aí chega alguém que vai falar sobre perdão para você, ah, sabe o que é? Lá em casa está assim, assim, assado. Para você falar para ela o quê? Nossa, cai fora, porque não adianta perdoar, não.
primeira coisa que Deus nos convida é amar a Ele como nós mesmos. Primeiro mandamento. Como você tem se amado para você dar o primeiro passo para sair desse deserto? Segundo objeto que nos dá para essa armadura é a couraça da justiça. É aquilo que tampa o nosso tórax, aonde estão os nossos órgãos vitais. O cristão não deve ter na sua prática de vida uma conduta fraudulenta. Quando eu estava começando a fazer a faculdade de Direito, eu tive uma professora que era até juíza, hoje ela foi até desembargadora, e ela me falou uma coisa que me motivou muito a continuar no Direito. Eu não lembro qual a passagem bíblica, mas tem uma, não sei se é Salmo, não lembro, que vai falar o seguinte: Deus é justo e ama a justiça. E como tem sido as suas atitudes para consigo mesmo? Você tem sido justo com você mesmo? Quantos por aí que a gente vê que se dizem cristão, mas tem perdido a credibilidade, e feito muitos cristãos também perder a credibilidade, porque não tem vivido a justiça de Cristo. O terceiro instrumento que Ele nos dá é nos calçar com os calçados do Evangelho. Estar calçado faz a referência a percorrer, levando as boas novas de Cristo. Eu sempre falo que nós somos convidados a todo tempo de ser a Bíblia que o mundo vai ler. Porque não adianta nada você saber a Bíblia de cor salteada, não adianta nada você pregar lindamente se você não conseguir viver, você não conseguir aprender, você não conseguir refletir Cristo através das suas ações. E o engraçado é que Ele nos dá os instrumentos, Ele nos veste, na verdade, primeiro com essa armadura, e depois Ele vai nos dando instrumentos para a gente lutar. Porque de nada adianta também eu colocar uma armadura, me proteger e vou para a guerra de mãos banando, só na porrada. Aí Ele vai nos dar um escudo, que é o escudo da fé. E quanto a gente tem trabalhado em relação à fé aqui nessa igreja? A pastora Márcia mesmo está com o discipulado, já tem alguns dias que está falando sobre fé, né, pastora? O discipulado da senhora já tem alguns dias que está falando sobre fé, né, estudando sobre fé. E vai já, né? Então já estudaram sobre fé. Quantas pregações já tivemos aqui esse ano para alimentar a nossa fé, para amadurecer a nossa fé? Hoje mesmo, durante o nosso discipulado, nós comentamos muito sobre fé, sobre aquele centurião que teve o seu servo curado por Cristo, onde Cristo fala para toda aquela multidão que em Israel ele nunca tinha visto tamanha fé, porque aquele centurião era um cara de autoridade, era um cara de poder, e ele não usou daquela autoridade que ele tinha, daquele poder que ele tinha, das patentes que ele tinha, para poder falar diretamente com Jesus, ou para estar com Jesus, mas pelo contrário, ele mandou um dos seus servos e falou assim: vai lá e fala para Jesus que ele tinha apenas ouvido falar. Vai lá e fala para Jesus para ele só falar que salva o meu servo, que eu tenho certeza que ele vai ser curado. E a gente tem experimentado tanto de Cristo, nós somos templos dele, a gente vai e sente ele no nosso coração, a gente sente ele nos curando, ele nos libertando de tanta coisa.
E por causa de qualquer coisa banal, a nossa fé é esmorecida. Eu volto de novo àquele povo lá, os hebreus que saíram do Egito. Passaram por tanta coisa, comeram tanta coisa que Deus mandou, foi direcionado por Deus em tantas coisas. Primeira oportunidade que teve, porque Moisés subiu alguns dias, eles vão lá, as mulheres entregam seus adornos, os homens vão lá e fazem uma fundição e criam um bezerro de ouro. E hoje, por qualquer coisa, a gente tem trocado a nossa fé em Cristo por causa de convicções de dinheiro, por convicções de redes sociais. A nossa fé hoje está tão frágil, tão banalizada, que qualquer coisa fala assim: ah não, já perdi a fé naquela pessoa, porque a pessoa falhou uma vez. E você não falha? A atitude daquela pessoa, se fosse você que tivesse feito, você também perderia a fé em você mesmo? E diante das suas atitudes, você, se fosse Deus, também já teria perdido a fé em você? Mas Ele não desiste da gente. Ele nos ama de forma incondicional, mesmo sabendo das nossas falhas, mesmo sabendo que mesmo nós amando Ele, a gente cometendo falhas originais, Ele continua nos amando. Ele continua a todo tempo batendo a porta do nosso coração e pedindo para entrar e fazer algo novo na nossa história. Ele nos veste com o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. E diante de tudo isso que nós falamos até aqui, é simplesmente para justificar aquilo que nós lemos no começo da palavra de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fez, todo o plano de salvação dele, foi para que nós pudéssemos entender que Cristo é suficiente para satisfazer o ser humano em toda a sua essência. Aleluia! Cristo é suficiente para tudo na nossa vida. E quando Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece, é a mesma forma dele falar o seguinte: eu posso participar de banquetes, porque sei que Cristo está comigo. Eu posso passar por prisão, porque eu sei que Cristo está comigo. E segundo os teólogos, quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava em momento de cárcere. E se a gente for observar, tudo o que ele faz, a carta de Filipenses, é agradecer a Deus por tudo que ele passou, por tudo que ele tem passado. Todo dia não, mas sempre que eu lembro, eu coloco em minhas orações que eu quero ter uma postura como Paulo teve. E quando eu me vejo reclamando, quando eu me vejo em situações diversas, e Deus me lembra disso, Ele falou esses dias para trás comigo uma coisa que eu até partilhei com algumas pessoas, que em meio dessas reclamações, a gente acaba lembrando de muita coisa que nos feriram. A gente acaba lembrando de situações que nós passamos, até por ministério. E a gente acaba carregando esses fardos, essas coisas. E eu fui percebendo que essas coisas também vão impedindo que a gente enraize em Cristo. E ele falou o seguinte: pare de carregar defuntos, para que você possa enraizar em mim. E quando eu ouvi isso, veio um susto, que eu falei assim: nossa, será que eu não estou enraizando em Cristo? Será que o que está acontecendo? E ele falou o seguinte: chega um momento em que suas raízes já cresceram, tem uma barreira,
E essa barreira muitas vezes impede até você crescer para os lados, então e as suas raízes começam a voltar para a superfície. A gente acaba começando a, querendo ou não, falando na nossa vida, a gente começa a andar em círculos. Então é necessário você arrancar todos os defuntos, tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que tem criado barreiras em você, para que você continue crescendo suas raízes em Cristo. E diante das adversidades que nós cristãos temos um entendimento mais amplo, a gente entende que o essencial, o indispensável para a nossa vida, para que nós possamos viver o propósito de Deus em nossas vidas, e principalmente quando a gente passa por esse momento de deserto, é a oportunidade que nós temos de criar testemunhos para, através de nossas vidas, edificar a vida do outro. Tudo aquilo que a gente vive com propósito e na visão de Cristo é para edificar a vida do outro. Já estou indo para a parte final do nosso horário. E diante da situação que nós passamos nesse deserto espiritual, a gente tem que perceber qual que é o propósito de Deus na nossa vida. E Deus quer essencialmente revelar para a gente 3 coisas que são indispensáveis. A primeira dela é viver com o contentamento. Muita gente, a gente às vezes almeja ou tem ideia de riquezas materiais, a gente quer posição de destaque, a gente quer, claro, todo mundo quer uma vida boa, e dentro da economia a gente aprende de que as necessidades humanas são infinitas. As necessidades humanas são infinitas. Você compra o Fusquinha, depois você quer passar para o Chevette, do Chevette você quer passar para o Monza, porque carro antigo, para não fazer propaganda dos carros atuais. E quando a gente vai falar em contentamento, não é que você tem que ser estacionado, mas é você ser grato por tudo aquilo que Deus tem te proporcionado você viver hoje, e você entregar com gratidão aquilo que você tem, para que Ele possa te proporcionar mais. A palavra de Deus mesmo fala que seja grato no pouco que Ele te confiará mais. E quando vai falar isso, é porque a gente é tão apegado às coisas materiais, que a gente vai endeusando aquilo. Idolatria. Idolatria é quando tudo aquilo que a gente vai e coloca no lugar de Deus. Seja pessoas, seja objetos. Então a primeira coisa que Deus nos convida para que Ele seja indispensável em nossas vidas é ser grato com o que Ele tem nos dado. A segunda coisa que Ele nos convida a fazer é ser fortalecido. Igual Ele fala em Filipenses 4,13, em Cristo podemos passar por dificuldade ou pela vitória. A palavra fortalecer vem do grego edinai, e aqui o apóstolo utiliza o verbo no tempo presente para dizer que Cristo está sempre nos fortalecendo através da palavra dele. Quer ser fortalecido? Você está a uma abertura de página para isso acontecer. E por fim, viver em comunhão e de forma generosa. E para nós concluirmos, diante da realidade humana, as adversidades não vão passar. Não vão passar. O simples fato de você ser cristão não vai fazer de você uma vida perfeita. Exemplo disso é a vida de José. Estava ruim na casa, brigando com os irmãos, caiu no poço, passou de fase, foi para a casa de Potifar, passou de fase, foi para outra situação, até chegar governador. E como governador, tenho certeza também que ele passou por diversas situações de tribulação. Mas a todo tempo,
Ele teve fé, teve perseverança, teve discernimento e estava enraizado em Deus. Então, diante das realidades humanas, as adversidades não passarão, os desejos e anseios não vão passar, mas todo aquele que estiver em Cristo Jesus será fortalecido e será saciado em seu interior, entendendo que Ele é o suficiente para nossas vidas.